Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento, que abrange muitos séculos, não há nenhum caso de suposta possessão demoníaca. Apenas um caso, atormentação do demônio, podemos encontrar em Tobias 3:17. Deus mandou o anjo Rafael para os curar, tirar as manchas dos olhos de Tobit, a fim de que ele pudesse ver a luz de Deus, e livrando Sara de Asmodeu, o pior dos demônios. No livro de Tobias, fala-se do demônio Asmodeu que atormentava Sara, matando seus maridos. Mas o que descrevem como o demônio Asmodeu trata-se de Aesma-Deva, o deus Fúria, o mais perigoso dos deuses na religião de Zaratustra. Assim foi que os hebreus associaram no mais perigoso dos demônios. O livro de Tobias não se trata de um livro histórico. É um livro de valor moral e metafórico. Foi escrito depois de um exílio do povo judeu. Durante o exílio, os judeus entraram em contato com civilizações pagãs, que atribuíam às divindades, demiurgos, deuses ou demônios, muitos dos fenômenos da natureza, doenças, etc. Influenciado por estas civilizações pagãs, o povo judeu começou a acrescentar em sua cultura esses deuses menores ou entidades. Por isso foi escrito o livro de Tobias, para frisar enfaticamente que não devemos ter medo de ídolos pagãos e colocar nossa confiança apenas em Deus. Novo Testamento. O Novo Testamento abrange um curto espaço de tempo, poucos anos, e existem muitas descrições de supostas possessões demoníacas. Os gregos e romanos da época atribuíam certas doenças e fenômenos aos demônios, demiurgos, deuses e semideuses, isto é, entidades sobrenaturais. A cabala judaica trouxe dos gregos e romanos o erro de atribuir ao daimos, daimonium, demônio, certos tipos de doença, e começaram a chamar endemoninhadas as pessoas que apresentavam aquelas doenças. Se a doença apresentava algum aspecto ou sintoma externo, visível, perceptível, então a pessoa não estava endemoninhada. Estava doente, pois eles viam a doença. Mas se não viam a doença, chamavam endemoninhados as pessoas doentes, mas sem sinal visível da doença. Como não tinham conhecimento médico nem científico, não podiam entender como uma pessoa aparentemente saudável pudesse estar doente. Para os judeus, então, essas doenças só podiam estar sendo provocadas por estas entidades sobrenaturais chamadas daimonium. Os sacerdotes dos povos vizinhos de Israel precisavam determinar a divindade, daimon, demônio, que causava cada doença interna, mas sem aparência externa. E cada demônio era atraído por cada tipo de pecado. Por isso começavam por um interrogatório para descobrir qual o pecado que o doente cometeu. Uma vez descoberto, devia-se expulsar tal daimon ou deus inferior determinado. Para a superstição da época, essas doenças vinham do pecado. Os primeiros cristãos associaram a suposta ação de Satã com as supostas ações dos demônios, pecado e doença. E terminaram por associar Satanás aos demônios que eram divindades ou entidades da época. Quando a causa ou aspecto da enfermidade era perceptível, visível, nunca nos evangelhos o doente é considerado endemoninhado. Por exemplo, a epilepsia e crises histéricas eram consideradas possessões por não ter causa nem aspecto aparente. As paralisias que chegam a provocar atrofias musculares e deformações visíveis não eram atribuídas a demônios. Marcos 2:1-12, Mateus 9:1-8, João 5:1-16. Mas paralisias onde os membros se apresentavam com aspecto normal eram devidas ao demônios. As doenças que provocavam febres por serem perceptíveis não eram consideradas possessões. Mateus 8:14, João 4:43-54. Perante a lepra ou outra infecção da pele, os evangelhos falam simplesmente de leprosos. Mateus 8:1-4, Lucas 17:11-19. Fala-se simplesmente de cegos. Mateus 9:27-31, 20:29-34. Marcos 8:22-26, 10:46-53. João 9:1,
41. Quando percebe-se a infecção, íris sem coloração, esbranquiçados, pus ou sangue. Não é endemoninhado o homem que todos veem com a mão seca, Mateus 12:10, possivelmente atrofiada. Não é endemoninhado o hidrópico, Lucas 14:1-6, que todos veem inchado, pela excessiva acumulação de líquido nos tecidos do corpo. Em Mateus 9:20. Uma mulher que sofria de um fluxo de sangue havia 12 anos, a sua cura por Jesus não é considerada expulsão de demônios. Nenhuma referência aos demônios nas doenças da sogra de Pedro que estava com febre. Marcos 1:29-31. O servo do centurião. Lucas 11:1-10. O filho do oficial do rei. João 4:46-54. A filha de Jairo. Lucas 8:40-42, 49-56. O surdo mudo. Marcos 7:32-37. O servo do príncipe dos sacerdotes que Jesus devolveu a orelha decepada. Lucas 22:50. E tantos outros. Em Lucas 11:14. Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. A causa da mudez não era visível nem perceptível, logo era atribuída a um demônio. Cristo e os apóstolos usavam a cultura e a nomenclatura da época. Cristo não ensinou ciência e nem corrigiu erros científicos. Os endemoniados na Bíblia são simplesmente doentes. Em Mateus 10:8 se diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Novamente, observamos que para a cultura da época, faziam uma distinção entre leprosos e enfermos. Os leprosos eram considerados impuros e não enfermos. Jesus não corrigiu os erros de diagnóstico, não veio para explicar que leprosos não são impuros, e sim doentes, ou também não veio para explicar que os possuídos da época eram simplesmente doentes. Jesus curou por completo todos que vinham até ele, corpo, mente e espírito. A Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia é um livro de doutrina religiosa, que descreve a revelação de Deus. Com o passar do tempo, e até hoje, os cristãos confundiram e associaram os demônios dos gregos, romanos, que eram para eles entidades e semideuses, com anjos rebeldes, diabo, Satanás, Satã, etc. Nunca aparecem possessões realizadas por Satanás. As possessões são realizadas pelos demônios, que para eles eram entidades associadas de outras culturas, espíritos impuros, espíritos da doença e outros muitos nomes equivalentes. Quando se diz que Satã entrou em Judas, Lucas 22:3, João 13:27, ou em Ananias, Atos 5:3, se faz referência ao pecado voluntário, pois Satã e Satanás significava a inimizade com Deus, pecar, o pecado, a tentação. Em 2 Coríntios 12:7-9. Já que essas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás, para me espancar, a fim de que eu não me encha de soberba. A esse respeito 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Respondeu-me, porém, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Neste trecho, Paulo fala da soberba associada a Satanás. Novamente, Satã e Satanás têm contexto moral, pecado, pecar. Sobre João Batista, nenhum sinal físico externo, mas procedia de maneira estranha, excêntrica, incrível. Vivia no deserto, vestia uma pele de camelo, pregava novidades e ameaças. Mateus 3:1-12. Não bebia vinho e jejuava. Foi considerado um louco. Aludindo à opinião de outros, dizia dele Jesus Cristo: João veio, ele não bebia e não comia. E disseram: ele está possesso de um demônio. Mateus 11:18. O próprio Cristo fez afirmações que pareceram mirabolantes aos judeus. Consideravam-nas próprias de um louco e disseram: agora vemos que és possuído por um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. João 8:52. Em outra oportunidade, perguntou Jesus: por que procurais tirar-me a vida? Como não entenderam,
em vez de comentar que aquilo era uma loucura. Respondeu o povo: Tens um demônio? Quem procura tirar-te a vida? João 7:20. O caso de possessão demoníaca na Bíblia mais famoso é o do endemoninhado de Gerasa ou Gergesa. O possesso tinha doenças psiquiátricas, doença interna. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos 5:9. A legião romana constava de 5.200 soldados, mas a resposta é plenamente encaixável na típica e frequentíssima megalomania compensadora. A sua megalomania em considerar-se possuído, nada menos que por uma legião de demônios, fazia parte da mentalidade da época de que quanto pior fosse uma doença, tanto mais daímones eram causadores dela. Então ele, selvagem e furioso, tinha de ter uma legião de demônios. Não se via ou percebia causas ou aparências externas. A causa é psíquica, funcional, hormonal ou cerebral. Por isso se atribuía a loucura aos demônios. Diz na Bíblia que o endemoninhado tinha grande força física, pois tinha sido preso muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçara e ninguém o podia subjugar. Gritava e se feria com pedras e ninguém conseguia segurá-lo. A força física parece aumentada, típica dos surtos psicóticos. Daí veio a necessidade da camisa de força ou sedativos nos manicômios. Diz na Bíblia: Vendo Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ele de certo conhecia a fama de Jesus e seu poder de cura. As curas milagrosas de Jesus eram muito comentadas e as notícias se espalhavam de cidade em cidade. Em Marcos 5:12, os espíritos suplicavam: Manda-nos para os porcos para entrarmos neles. Jesus permitiu. Então os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos, e a manada de 2.000 porcos precipitou-se no mar, afogando a todos. Casos de estouro de rebanhos de animais criados próximos a penhasco não é tão incomum. Assusta-se um porco e todos se assustam. Igual quando se assusta um boi e temos o estouro da boiada. Assusta-se um peixe e assusta-se todo o cardume. Assusta-se uma pomba e todas juntas fogem numa mesma direção. Pelo efeito manada, em 2007, em Istambul, na Turquia, 1.500 ovelhas se lançaram no precipício. Basta que o endemoninhado citado na Bíblia dramatizasse a expulsão dos seus demônios correndo e gritando em direção aos porcos, provocando o estouro da manada em direção ao precipício. Conclusão: não existem possessões demoníacas na Bíblia. Os demônios descritos no Novo Testamento eram a explicação da época para doenças internas que não se apresentava sinais externos.